Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui no primeiro Politiquins ao vivo aqui, agora, a partir de agora, toda semana, segunda, quarta e sexta, 14 horas, no Pavivil, canal do Pavinato. A gente vai ter um encontro aqui, ao vivo, eu com a Dani aqui, com a Ju. E qual é a nossa proposta agora, gente? O Politiquins surgiu com uma ideia diferente do que vocês têm visto por aí. A gente quer mostrar para vocês o jogo de cartas de Brasília, aquilo que vai muito além da notícia. E a gente tem um time de peso aqui. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, trabalhei 10 anos em Brasília, depois saí, fiz mestrado, doutorado na área. E vocês já conhecem aqui, a gente tem a Dani, que é um dos maiores nomes do Brasil em relações internacionais, que é um nome que está sempre aqui no Pavivil, e a gente queria muito ela nesse projeto, por ser esse nome de destaque. E a gente tem também Super Ju Fratini, que eu conheci no ano passado, no período eleitoral. A Ju que é doutora em ciência política, e ela tem uma contribuição que eu considero uma das melhores da ciência política nos últimos anos, que ela organizou um livro chamado As Princesas de Maquiavel, onde mulheres analisam Maquiavel. Então, com esse time de peso maravilhoso aqui, a gente começa o Politiquins. Então, vai nas nossas redes, te inscreve aqui no canal do Pavinato no YouTube, deixa o like, compartilha, que a gente promete que o programa vai ser muito legal. A gente tem muitos quadros. A gente sempre vai começar com hard news, né? Comentando as notícias do dia, porque não tem como fugir disso. E o que a gente quer trazer para vocês é justamente esse bastidor de Brasília, né? Eu trabalhei em Brasília, a Dani trabalhou em Brasília, a Ju estudou pra caramba, viveu lá também. Então, todas nós temos um olhar além do que sai nas notícias, né? Depois a gente sempre vai para algum quadro muito legal. Hoje a gente vai ter o Viagem na Política, que vai ser capitaneado pela Dani. Como o país da semana que a gente tem discutido é a Argentina, hoje a gente vai discutir ali no Viagem na Política a Argentina. E a Ju vai trazer um quadro muito legal que se chama Roda do Passado. A gente vai sortear um tema relacionado à Argentina hoje e vai discutir esse tema. E a gente vai finalizar com indicação de livro, porque aqui também a gente lê, a gente estuda muito e a gente quer indicar para vocês o que a gente está lendo, né? Então hoje tem, na verdade, 2 autores muito legais, esperem até o final do programa, tá bom? Então, vamos começar, eu acho que a pauta da semana, né, gurias? Boa tarde. Boa tarde. E só para avisar, a gente vai sempre se revezar aqui na mesa, né? Então, dependendo do tema, a gente coloca uma para coordenar, o tema que ela mais domina, né? Vocês viram que na estreia foi a Dani, que ali arrasou com Israel, meus amigos todos mandando mensagem, meu Deus, ela é maravilhosa. Ah, obrigada. Foi um escândalo aquilo, mas a gente vai se revezando aqui, então não se acostumem sempre, né? Isso é bom porque dá rotatividade. E o nosso propósito aqui também é justamente debater, né, gurias? Trazer o dissenso, porque democracia é isso, né? Através do contrário que tu vai raciocinando para promover um consenso, né? Não se faz democracia de outro jeito. E o respeito, não é, Respeito Deise? sempre. Nós até mesmo vamos começar a fazer sorteios, não é? Para as críticas mais educadas e mais perspicazes também, as melhores perguntas. Então, nós vamos trazer sempre alguma novidade, principalmente, porque a questão não é não fazer crítica, não é? É fazer uma crítica propositiva. Isso, propositiva, nas ideias, e não querer atacar a pessoa em si. Então, nós queremos, não é, promover esse espaço aberto de diálogo e, acima de tudo, respeito, não é? Porque assim a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, avançar em tudo que nós precisamos. E a gente não precisa ficar só na polarização, né? Na polarização habitual que existe, que ela é violenta. A gente pode chegar em lugares melhores. E eu acho que o público está aqui para ajudar também, a gente poder fazer isso. Eu acho que é justamente isso, assim, é desvendar Brasília e trazer o diferente. E toda sexta-feira a gente vai ter convidado, né? Então, nessa sexta-feira a gente já tem um convidado muito especial. Vocês acompanham as nossas redes sociais, que a gente vai promover uma brincadeira lá, mas toda sexta vai ter um nome muito legal aqui. A gente já convidou algumas pessoas, a Dani e a Ju acharam umas pessoas muito legais. Então, fiquem ligadinhos. Mas vamos começar com o primeiro tema, né, gurias, que é eleição na Argentina, né? Como aconteceu no Brasil no ano passado, as pesquisas erraram, né? E erraram bastante. Elas disseram que a Patrícia, que ficou em terceiro lugar, ela iria para o segundo turno junto com o Milei. E quem acabou indo na Argentina foi o Massa, que é o ministro da Economia, né, que é muito ligado ao peronismo, é o ministro da Economia, o responsável pela inflação na Argentina está 140%, esse caos na Argentina é
em muito responsabilidade do Massa, né? Foi para o segundo turno com o Milei, e a gente até estava conversando antes de começar o programa, a gente tem um entendimento e tem uma leitura até dos analistas que falam que lá na Argentina está acontecendo um segundo turno mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Entre Lula e Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula declaradamente apoia o Massa, e o Milei já teceu vários elogios ao Bolsonaro, inclusive chamou o Lula de ladrão, de presidiário, né? Então a polarização na Argentina, ela acaba tendo um reflexo no Brasil. E vale lembrar também que o Milei falou que se for eleito vai cortar relações com o Brasil, porque o presidente é o Lula, né? Então, o que vocês estão achando dessa briga na Argentina? Como que isso vai impactar aqui com a gente, além do possível corte de relações? Seremos inimigos? Vou deixar que a Ju comece aqui. Então, vou começar já pedindo para as imagens. Separei imagens aqui para começar imagens. A explicar. Imagens. Do Pabibi, dá para colocar aí, gente? As imagens? Já? Então, olha só. Acredito que a primeira notícia mais interessante a respeito disso é de que o Lula teria enviado os seus assessores, né, de comunicação política para contribuir com a campanha do Massa. Ou seja, a ideia dele era fazer uma campanha propositiva, haja vista que todo mundo sabia já desses problemas recorrentes na economia do país, né? Então, não havendo a possibilidade de se trabalhar com números concretos ou com uma realidade concreta, então a proposta da campanha é se fazer valer das instituições, da importância das instituições e da política de uma forma mais afetiva, que é justamente a linha da campanha do PT, no sentido de querer também integrar novos atores a esse grupo, né, que anteriormente não era o grupo do Massa, tentando pegar, logicamente, os eleitores da Patrícia, que ficou de fora aí do segundo turno. Então, assim, o candidato, o Milei, a pronúncia, né? O candidato, ele é bastante polêmico, não só polêmico, ele tem comportamentos muito violentos, do meu entendimento, assim, na maneira como ele se apresenta. E é isso que eu queria mostrar para vocês nas imagens. Tem já ou não? Tem uma coisa que tu falou que... Aqui, não é essa não, peraí. Ô, Ju, mas tu falou que o Massa pode pegar os votos da Patrícia? Esse é o objetivo. Mas eu acho que ele não consegue, né? Não, talvez, não Será? sei. Talvez, acredito. Porque a Patrícia é oposição. Tudo bem, mas a Simone Tebet era oposição também. Existia um grande campo que era opositor do PT, de modo geral, que é o partido vitrine, né, da esquerda, da centro-esquerda, e outros partidos que orbitavam em torno, outros partidos de centro-esquerda, não queriam ir com o PT de jeito nenhum. Tanto é que, muito antes de ser constituída a Frente Ampla, já existia um outro movimento em que esses partidos menores se correlacionavam. E o PT não se integrava. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Frente Ampla, só trazendo aqui para o Brasil, ela está feliz com o seu resultado, de tudo que ela defendeu e o que acontece hoje? Os partidos menores? Não, tô falando a Frente Ampla no geral. O que você poderia fazer um balanço disso aí? Acredito que não. Então, você não acha que lá na Argentina eles vão dar uma olhadinha aqui pro Brasil e falar essa história aí a gente já conhece? Não, acho que eles não vão pensar assim, não, sabe por quê? Porque o incentivo é uma novidade, entendeu? Eles possivelmente podem apostar numa novidade, num conjunto de forças que se reúne para fazer uma proposta que pensa-se que seja diferente. O que aconteceu aqui? Claro, existia essa expectativa dessa frente em que várias lideranças tivessem um peso fundamental na administração do país, mas a liderança suprema da centro-esquerda continua sendo Lula. Então, o Lula acaba pagando todas as demais. Tudo bem, mas aqui a gente tem uma diferença. Ao Massa. O Lula é o grande nome da esquerda, né? E eu acho que é o único. Né? Na Argentina, a gente tem uma rejeição muito grande por parte do Massa, porque ele é o responsável
pela inflação do jeito que tá, né? E aí eu acho que a diferença entra um pouco nessa, porque a Patrícia também, ela dividiu os votos ali, não ficou uma coisa tão polarizada como era aqui no Brasil. E eu entendo que os votos que foram pro Massa foram com medo do Milei. Será que esses da Patrícia não vão... Talvez não com vão medo do Milei. Então, gente, mostra aí. Não, cadê? do Massa, Mas, Ju, Não, mas peraí, que vocês vão ver tudo. medo exatamente do quê? Não é? Porque Do Milei? Não, sim, do quê com relação ao Milei? Porque eu vejo o seguinte, pode falar. não é? A gente sempre pode falar, estamos no fundo do poço, mas ele pode ter um porão. Não é? Mas a Argentina, ela já vem sofrendo há muitos anos, não é? Com o kirchnerismo, não é? O peronismo. Então, será que todo esse modelo, os argentinos não veem que eles esgotou e, de repente, o voto de protesto, ele vem justamente para o Milei? Não, eu tenho certeza disso. Tipo, isso eu não tenho pátria, né? Não tenho dúvida. Agora, ele erra cabalmente na comunicação, porque ele é uma figura extremamente agressiva. No modo de se apresentar e de proceder. Como é que um candidato se apresenta com uma motosserra, gente? Uma motosserra... se critica tanto, aqui a gente está até, assim, existe um tom de zombaria na campanha, né, contra a esquerda, PT, número 13, só que, pô, um candidato com uma motosserra é o quê? É o Jason da sexta-feira 13. Ju. Desculpa, Não, pode aí é onde eu quero chegar, e aí você vai falar. Ele defende venda de órgãos, como é que alguém vai defender venda de órgãos? Isso é muito... como é que fala? Violento para o eleitorado, entendeu? Vou chegar nessa questão dos órgãos, tá? Mas, vou chegar lá. Mas a grande questão, a forma de se comunicar, ela também não pode ecoar com a indignação da sociedade, porque nós vemos que quando um modelo chega ao seu esgotamento, a sociedade também está esgotada e ela se sente sem voz. Quando vem alguém, não é, que tenha um discurso mais forte, muitas vezes ela pode se sentir representada ao invés de, por exemplo, ter um modelo de Simone ou um modelo Alckmin, sabe? Que eles demonstram uma certa, sabe, indiferença com o que realmente acontece na sociedade. Então, muitas vezes, o modelo de comunicação, ele é desenhado e ele ecoa justamente com a indignação da sociedade. Eu acho que tem um ponto também, olhando do lado da comunicação, Dani, que é a voz mais alta ecoa mais. Sim. Então, o que acontece no caso da Simone Tebet, da própria Soraya? Eles são, eu não vou dizer, a palavra não é ponderados, mas eles fazem menos barulho. Sim. E aí, menos barulho numa sociedade que privilegia o espetáculo, o show, não ecoa. Então, o Milei acabou tendo muito destaque por causa disso. Bolsonaro também, né? Por causa daquelas frases polêmicas. E o Rodolfo Maris tá no chat. Rodolfo, tu tem que vir aqui. Um beijo. Eu falei que eu tinha entrado no programa. Rodolfo, maravilhoso. Beijo, Rodolfo. Beijo. Eu tava vendo a motosserra, nem vi o Rodolfo. Para tudo, o Rodolfo tá no chat. Mas então, Peraí, aí só um efeito comparativo aí, ó, Deise, Dani, e o pessoal que tá assistindo a gente. Dá pra pôr a segunda? Aí, olha aí, ó. Essa é como ele aparece em várias imagens. Ele quer fazer o quê com isso? Cortar o quê? Cortar os ministérios, né? Que ele disse que já não ia ter um número grande de ministérios. Isso. Fazer os cortes necessários, né? Exatamente, os cortes necessários. Então ele está fazendo isso. Bom, mas até aí chegar a próxima, vamos lá. Você tem razão, é uma voz que ecoa de indignação pelo modelo de esgotado. Eu concordo com isso. Não, e é um modelo de comunicação também que se esgotou da outra parte. Sim. Né? Até porque tem outras figuras que as pessoas até podem procurar, se a gente não conseguir passar todas aqui, que é em relação à crítica que se faz dura de esquerda. Até encontrei uma música de uma banda chamada TBN, se eu não me engano, que eu nunca tinha ouvido nem falar, uma música dos anos 2000, que é o marxista da Recoleta, que não é? É o marxista que é o bilionaire. É o bilionário que está na Fortune, nas outras revistas, na Times,
Então, ele que tem todo um discurso, mas ele é quem gerencia a maior parte dos recursos e que faz parte dessa elite econômica política e que levou o país à bancarrota também. Então, essa é a outra crítica que esse grupo do MAS também tem que se explicar e se defender. Como que vocês veem essa eleição para o futuro, tanto com a vitória do Massa quanto do Milei? Eu vou falar aqui o que eu acho, tá? Eu acho que os dois vão ter problema com o Congresso, né? O Congresso é bicameral, a Dani vai explicar bastante sobre essas relações da Argentina, o governo da Argentina, mas eu acho que o Massa ele vai ter muito problema justamente para explicar a economia, né? Como que chegou assim, mas também se ele vencer, é meio que dá uma prerrogativa para ele de, olha, vocês sabiam quem eu era, então bola para frente. Acho que o Milei vai pegar uma bomba mais pesada, porque ele tem feito tantas promessas e até mirabolantes, que como que ele vai cumprir com isso? Eu acho que a Argentina tá lascada, honestamente. Entre os dois, assim, acho que tá ruim. Mas como que vocês veem o futuro da Argentina? Até com as relações no Brasil, né? Se o Milei chegar, acabou. Olha, Deise, eu não... o Marx aí. Não, mas isso daí é no clipe, depois que ele recebe um chamado para voltar para suas origens, para não se achar tão bilionário assim. Ele disse exatamente. Aí é muito bom. Aparece o Marx assistindo TV indignado lá na festa, na sua jacuzzi, com um monte de gente. O Marx era casado com uma mulher riquíssima, né? E ele batia na mulher. Aí, tá vendo? Tô só contando. Então, aí depois que ele recebe o chamado, ele volta aí pra sala de aula. Só que aí ele fica pobrezinho de novo, tadinho, ó. Porque o professor ganha mal, né? Tá vendo? Só um Marx não Pois sabia disso. Então. Aí, ó. Olha lá. Então, essa é a crítica de quem entendeu que esse modelo esgotou. Exatamente. De comunicação e de pensamento. Essa é a crítica. Agora, não dá para, o que eu estou querendo dizer, entender que depois dessa crítica, o resultado seja um candidato com uma motosserra na mão, gente. O que é isso? Olha, Ju, eu vejo assim, a forma em si, ela, como eu falei para vocês, ela tem o objetivo, não é, de chegar no eleitorado, e chegar nas pessoas que têm uma maior indignação sobre a conjuntura da Argentina. Mas o que eu vejo, por exemplo, vitória do Milei, eu não vejo que eles vão querer simplesmente acabar de uma vez só com as relações entre Brasil e Argentina. Acho que nem dá, né? Não tem como, mas, no entanto, ele não vai aderir, por exemplo, ideologicamente, que é a questão e as críticas que são realizadas, por exemplo, aqui com o governo brasileiro, que se alinha ideologicamente com apoio a, por exemplo, o governo da Venezuela, não é? O governo de Cuba. Então, existe um alinhamento ideológico, algo que isso vai ser colocado de lado com relação ao Milei. Vamos dizer que vão ocorrer relações pragmáticas, não é? Que a gente fala nas relações internacionais. Então, eu vejo dessa forma. E, obviamente, que podem surgir críticas, até, e devem sim surgir críticas ao modelo brasileiro, não é? Esse alinhamento ideológico, porque você tem que ter determinadas coerências, não é? Mas, com relação à venda de órgãos que você colocou, Ju, é uma situação realmente bem complicada. Primeiro porque a venda em si, ela não resolve o problema da falta de órgãos, tá? O único país do mundo que existe a compra e venda de órgãos que é legalizado é no Irã. Jura? Juro. É o único local do mundo em que o mercado de órgão existe legalmente, é no Irã, tá? Então você tem toda uma regulamentação ali, é o Estado que faz a intermediação, mas você também tem um outro lado, isso não acaba com o tráfico de órgãos. Já foi detectado mais de 200 clínicas ilegais dentro do Irã, não é? Porque quando você legaliza esse tipo de comércio, você também abre a possibilidade de ter o comércio ilegal de uma forma paralela e muitas vezes até com uma fachada muito mais fácil de se passar por algo legal do que seria antes com a venda de órgãos não sendo algo legítimo, algo legal dentro de um país, né? Então, cai por terra esse tipo de alegação,
que eu também não acredito que ele vá colocar em prática. No entanto, é uma indicação de que ele está querendo fazer alguma mudança, tá, para realmente aumentar o número de doação de órgãos. Doação? Mas, ou doação? Vai ter que ser doação. Vai ter que ser doação. Eles não vão ter como fazer uma transição para esse modelo de comércio. Porque imagina só, com o modelo de comércio, só quem pode comprar vai receber um órgão? Né? São várias questões. Assustador, assim, Dani, que eu acho. Mas deixa eu só concluir só rapidinho. Com relação a esse órgão, é uma indicação de que ele quer mudar, quer implementar um novo sistema, né, para aumentar a doação de órgãos. Agora, o que choca mais é falar, não, nós precisamos aumentar, né, o número de órgãos, de transplantes, desculpem, o número de transplantes no nosso país e não sei, apareceu essa possibilidade, mas não vai ser exatamente essa. Eles com certeza vão desenhar um outro tipo de modelo, não é? Que seja por meio da educação, não é? Um modelo mais próximo, por exemplo, como o modelo da Espanha, que junta, tá, vários modelos e várias, desde crianças, as crianças lá na Espanha, elas são ensinadas com relação à doação de órgãos, não é? Tem gibis, e é um preparo, assim, muito intenso, com muita educação durante anos e anos e anos, não é algo assim. Mas é isso, eu não vejo como algo factível de ser implementado, porque não resolve o problema em si. Gurias, eu acho que o pessoal que acompanha a gente aqui, vai seguir acompanhando, vai perceber que cada uma tem uma característica. Eu sou a louca do horário. Vamos lá, pode... Tá, são 2h32 e a gente vai passar para outra pauta, porque senão eu vou começar a ficar nervosa. Não, vamos lá. Vocês. A gente tinha selecionado aqui também para falar, eu acho que não tem como fugir desse assunto. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? A gente viu nessa semana 35 ônibus incendiados, as pessoas sem poder se locomover. Hoje a milícia disse que vai parar o Rio de Janeiro se algum deles for morto, né, ou preso. A verdade é que o governador do Rio de Janeiro demorou para reagir, né? Durante o primeiro dia, na segunda-feira, quando tudo aconteceu, quando os ônibus foram queimados, ele foi nas redes sociais, deu uma declaração, mas recuou. E a gente aqui que trabalha com política sabe que todo governo tem que ter um gabinete de crise pronto para agir imediatamente. E nisso o governador Tarcísio foi muito bom, se a gente for lembrar todas as aparições dele, principalmente em relação ao litoral norte, né? Ele agiu rapidamente e o Cláudio Castro ficou ali meio que está acontecendo. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, com a Bahia, que estão entregues ao caos? Aí a gente vê o governo federal liberando 900 milhões de reais para a segurança pública, pacote de segurança e 12 bi em emenda parlamentar, e aí dizendo que está de olho na segurança pública. Curiosamente, 15 dias depois acontece isso que a gente está vendo, né? Então, a gente sabe, o Brasil é um dos 50 países mais violentos do mundo, nós estamos com 10 cidades entre as mais violentas do mundo, né? E aí a gente olha esse escárnio por parte do Congresso Nacional. O que fazer com o Rio de Janeiro? O que pode ser feito lá? Qual é o futuro do Rio? Porque está sendo dizimado, né? Não dá mais para sair na rua no Rio de Janeiro. E aí? Vou passar aqui para a Ju, que eu estava falando aqui. Cláudio Castro, Bahia, como é que é esse negócio aí? Como é que é a segurança pública no governo da esquerda? A segurança pública no governo da esquerda, na realidade, ela tem demonstrado uma continuidade do que foi também anteriormente. Porque, pela via de esquerda, existe uma crença de que deve-se evitar o máximo de violência. E o poder paramilitar, o poder dos milicianos, não vai nessa direção, claro, né? Mas aí eu vou te prevê a diminuição da violência. Então, como é que se combate? A grande questão que eu acredito que a gente tem que se perguntar, e eu também concordo, que é mais um tema que precisa primeiramente ser revisionado por parte da esquerda de um modo geral. Como é que trata a violência? Porque realmente a esquerda não quer tratar a violência não só com violência, mas com punição. Perfeito. Que eu acho que é importante ter a punição adequada, a punição mais regrada, em
períodos talvez mais extensos. Até por isso ficou aquela pecha, né? A esquerda aqui, Nesse né? sentido. A esquerda defende bandido, não é? Ficou, tá? É dessa forma que é visto. Exatamente. Então, mas isso é horrível. Isso é uma afronta para o próprio grupo, isso não é bom. Mas se cada vez o grupo se isenta, já teve aí, ó, no passado recente o histórico do Hamas, que ficou meio assim, em cima do muro, até classificar o grupo como terrorista, e não classificou, demorou, e ainda tem, não vou dizer facções, mas tem outros núcleos de esquerda que ainda defendem o Hamas como um poder de resistência. É totalmente incorreto isso. Isso não traz nenhuma credibilidade para a sociedade de que alguma coisa vai ser efetivamente feita para combater o crime organizado da maneira que precisa ser combatido. E aí tem um outro ponto que, de novo, a gente sempre fala que o governo de esquerda é um governo de direitos humanos, né? Mas que tem essa cisão também com o corpo de segurança da Polícia Civil Militar, por exemplo, né? A esquerda não gosta muito da Polícia Civil, é meio que assim, eles não se bicam muito, né? De um modo geral, pelo menos a esquerda não gosta da polícia. Nos discursos, da polícia, de um modo geral. E aí também, porque acredita que a ação da polícia é extremamente violenta. E qual seria a alternativa? Então, essa é a questão, mas aí eu vou pôr uma outra coisa aqui. Tá. A polícia, que recebe pouco, de modo geral, Perfeito. tem educação adequada também? Tem um plano de carreira para educar sobre direitos humanos também? Para entender como proceder diante das leis e das regras que a gente segue e o próprio Estado Democrático de Direito segue de direitos humanos? Mas eu acho mas eu acho que tem um ponto também, assim, ó, existe uma má vontade muito clara em relação da esquerda em relação às polícias, né? Sim. Olha o que aconteceu agora com a operação do Tarcísio no Guarujá. Execraram o Tarcísio. Vai chegar lá, vai chegar no reduto dos bandidos com uma flor. Desculpa, a gente pode conversar aí, porque eu fiquei sabendo que você matou. E assim, e tem um ponto, o Abelha, que é um dos líderes do Comando Vermelho, ele saiu de Bangu, foi há 2, 3 meses, ele saiu de Bangu pela porta da frente e ele apertou a mão do superintendente penitenciário da época. Então, é um escárnio. E aí a polícia não faz nada, porque qualquer coisa que ela faça, ela é a punida. Né? A gente tem essa pecha aqui de que o bandido tem que ser tratado com uma flor, até chegar na tua família. Exatamente. Até chegar na própria família, não é? Porque aí a coisa muda. Aí começam a entender que é perigoso, não é? Que precisa ter... Mas sabe qual? Então, até chegar na tua família, olha quem está passando, que passou a pior experiência possível em relação a isso, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que teve um irmão brutalmente assassinado, possivelmente confundido com algum miliciano lá do Rio de Janeiro. Eu li, vocês devem ter visto também, que ela pediu licença. É uma agressão tão forte. E não se sabe até hoje quem matou Marielle, meu Deus do céu. Ô, Ju, eu não quero ficar como pisoteando. Isso, como resolver. Olha, então, a deputada, que é do próprio núcleo progressista, ela está sofrendo, chegou na casa dela. Isso. Então, eu queria até perguntar sobre isso, né, Ju, Deise? Não quero pisotear na dor dos outros, tá? Em primeiro lugar. Eu acho que completamente inadequado, não é, fazer isso. Mas eu queria te perguntar, você acha que a própria Sâmia, ela pode vir a ter um redirecionamento nos seus posicionamentos com relação especialmente à pauta da segurança? Eu nunca vi ela tendo, sinceramente, uma conduta contra ou assim... ou a defesa de violência, ou contra a violência, nunca vi, não saberia te dizer qual é a referência dela sobre isso. Mas eu sei que doeu. Mas eu sei que ela, do PSOL também, não, porque ela também é do PSOL, além da experiência violenta, pessoal, é do partido. E isso tudo, de novo, se concatena lá no Rio de Janeiro com a história do crime da Marielle, que até hoje não foi resolvido.
E a brutalidade é tão grande, até da parte dos milicianos mesmo. Porque esse Faustão, que foi assassinado agora, gente, vocês viram a idade do cara? 25 anos. 25 anos. E comandava um tráfico assim gigantesco, que aí pegou do irmão, do tio, não foi isso? Do Mas tio. Vocês sabem que o principal mercado do Comando Vermelho hoje é roubo de carga, né? Sim, é. O tráfico está ficando... As pessoas, às vezes, não têm a noção do que viraram essas milícias no Brasil, mas eu contei isso um dia para uns amigos jornalistas, e eles ficaram estarrecidos, mas o Rio Grande do Sul está completamente dividido entre as milícias. Então, tu anda em Porto Alegre, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Tu anda em Porto Alegre e as pessoas falam, olha, não anda aqui porque aqui é... Eu não vou falar o nome das facções, porque, né, não vou dar publicidade para isso, mas aqui é da facção tal, aqui é da facção tal. Então, Tá assustador, né? Chegou no Brasil inteiro. A gente sabe que na Amazônia, né? A gente conversou com o Aldo Rebelo, né? A gente sabe que na Amazônia também existe uma inserção muito forte do narcotráfico. Então, assim, o que a gente vê hoje de muito forte é o Rio de Janeiro e a Bahia, que é uma administração de esquerda por mais de 10 anos, né? Mas a Bahia sucumbindo, simplesmente sucumbindo. Eu sou de São Caetano, que é considerada... Eu moro em São Caetano, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Mas é considerada a cidade com o melhor IDH do país. Eu não tenho coragem de andar em São Caetano bela e feliz, que nem a gente anda quando vai para fora, com o celular na mão. Sim. Né? Então, eu acho que a segurança pública no Brasil chegou num ponto em que nas próximas eleições ela vai ter que voltar a ser pauta, porque a gente tem visto as eleições agora muito divididas nessa polarização e nessa guerra cultural, mas se as pessoas não começarem a cobrar dos candidatos segurança pública... Mas porque o que ficou na eleição? É uma narrativa do bem contra o mal. Exato. Sabe, umas coisas assim que não faz sentido E nenhum. E apoiado, né, por pessoas como, por exemplo, a própria... Gente, tem que falar, mas a própria Simone Tebet, que antes desse período eleitoral, teoricamente, ela se colocava, não é, como oposição aos petistas, oposição à esquerda. Mas ao longo do tempo nós vimos, claro, todas as pessoas, elas têm direito de mudar de ideia. Isso ninguém está querendo que a pessoa seja tenha apenas uma ideia a vida inteira, né? As pessoas vão mudando. Mas nós vimos sim essa migração dela para uma centro-esquerda, né? É que eu acredito que ela tenha vergonha de falar, na verdade, eu sou centro-esquerda, né? Aliás, eu vejo até alguns candidatos assim que se colocam como de direita, mas quando nós analisamos a atuação realmente deles, é na verdade uma vergonha, né? Que eles têm de falar, não, na verdade eu sou centro-esquerda. Né? Porque eles não veem assim, na realidade. A centro-esquerda se configura para quem está num polo assim marginal dessa discussão como um grupo democrático. Democrático. Não é que é centro-esquerda, esquerda, trazendo toda a carga de esquerda... de críticas, né? Mas é o democrático. Então, quando a Simone Tebet age e escolhe aderir à Frente Ampla, ela está passando um recado assim, eu quero escolher estar com um grupo mais democrático que eu acredito que exista hoje disponível. Essa é a perspectiva que eu entendo que ela tenha. Assim como os demais partidos que aderiram à Frente Ampla também. E seria até interessante. Vamos tentar chamar a Simone. Porque para ouvir o que ela tem a falar, por exemplo, é muito difícil, porque ela não vai ficar criticando, não é, o próprio governo, não é, aliás, porque ela faz parte desse governo. Mas é importante ouvir. É importante ouvir. Será que tem crítica? Será que ela tem coragem de fazer críticas, não é? Uma autorrevisão de tudo o que aconteceu? Essa é a grande questão. Como você falou, Deise, segurança pública vai ter que ser uma das pautas centrais, porque não há... Gente, quem aqui de vocês, principalmente nós que somos mulheres, temos realmente segurança de andar sozinha, de ir para lá e para cá, até mesmo trabalhar? A gente fica sempre, todos vocês aqui, eu imagino que a maioria tem esse medo, porque a qualquer momento você sabe o que pode ser assaltada, você pode ser estuprada, pode acontecer qualquer coisa com você. Então, a gente vê que não é só ligado a esses grandes grupos criminosos, mas afetam o nosso dia a dia.
hoje. Não é como a gente vive, a gente não tem mais qualidade de vida. Qualidade de vida também está ligada à questão da segurança, de nós sentirmos seguros, não é? Não é só também, obviamente, de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, mas mais do que tudo, você ter a segurança de que você tem a sua vida nas suas mãos e não na mão do outro por uma inabilidade ou até por uma falta de ação governamental. Exato. Urias, vamos para o próximo quadro. Dani, é contigo, Viagem na Política, é um quadro que a gente vai tentar fazer sempre aqui, hoje vai ser com a Dani. Vamos lá. Gente, vocês têm a tabela aí na frente? Deixa eu abrir aqui. A gente agora vai fazer uma comparação, né, Dani, entre Argentina e Brasil, explicar quais são as semelhanças, como que é o governo lá, como que é o governo aqui. As diferenças não são só no futebol. Aliás, a Argentina não tem centrão, né? Pois é. A Argentina não tem centrão. Exato. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque olha como é que eles estão, né? Se bem que foi culpa do Massa. Olha, na verdade eu busquei construir essa tabelinha só para ficar mais fácil da gente até debater mesmo, tá? Sim. Porque apesar dos sistemas eles terem, eu não vou entrar em questões pequenas com relação a, pequenas não, né, mas diferenças estruturais dos nossos sistemas políticos, mas para a gente tentar entender no macro, não é, as semelhanças ou diferenças aqui entre o Brasil e a Argentina, que foi o país que nós escolhemos hoje para tratar, não é? Aqui logo na primeira linha nós temos chefe de governo e chefe de Estado, não é? Aqui no Brasil nós temos o presidente com essas duas funções, na Argentina também tem essas duas funções, não é? Essas prerrogativas. Coalizão governamental. Aí eu coloquei no Brasil a frente ampla desconfigurada, não é? O que vocês acham? E o presidencialismo de coalizão como algo muito forte no nosso país, tá? Já na Argentina, uma característica que está muito em voga, não é, que você falou bastante disso aqui, Daisy, a política polarizada, não é, com desafios de consenso dentro do próprio governo, né, e facções peronistas, porque quase todo mundo na Argentina é peronista, não é? Você tem essa questão também. Vem o Milei, não é, que corta essa lógica. Ou você é peronista, né, ou você tem uma ideia completamente contrária a isso. Né? Então é muito forte, porque quem já foi à Argentina vai ver que todo santo dia tem protestos na Argentina. Isso não é de hoje, assim, há décadas. Só para explicar aqui para as pessoas, caso elas não saibam, o Perón, obviamente, acho que todo mundo sabe, né? Mas, enfim, ele foi um presidente da Argentina, acho que ele foi em 46 e 70 e alguma coisa, ele morreu durante o mandato, né? E as ideias dele ficaram muito fortes desde então, né? A gente tem movimentos aqui no Brasil, né, como o bolsonarismo, o lulismo, o malufismo, né? A gente tem um peronismo muito forte na Argentina, que hoje, o peronismo na época, ele tinha ideias que eram revolucionárias, que a gente até tratou aqui no Politiquins, acho que no primeiro programa, ou foi numa conversa formal, sei lá, mas a gente falando justamente assim, que algumas ideias elas ficaram antiquadas aqui no Brasil, algumas ideias da esquerda, né, que ainda está muito ligada naquele movimento dos anos 80. O peronismo também, algumas ideias do peronismo, elas ficaram muito antiquadas, então o sindicalismo, só vale dizer assim, que os estudiosos do peronismo, a maioria deles não identifica o peronismo ou de direita ou de esquerda, mas ele tem algumas semelhanças com os dois lados. Então, por exemplo, ele fortalecia os movimentos sindicais, fortalecia o populismo. Aquelas ideias, na época de Perón, elas eram muito valiosas, e a Argentina sobreviveu disso muito tempo, mas agora meio que não dá mais, elas ficaram ultrapassadas. E se o Massa quiser seguir em frente, ele vai ter que conversar com os Kirchner, né, que são os herdeiros do peronismo. Ele, na verdade, não é, né? Então, é esse movimento em torno do Perón. Perfeito, Daisy. Nós temos aqui uso do poder executivo, tá? No Brasil, para além de todo o nosso sistema político, o presidente ele pode lançar mão, né, de decretos e medidas provisórias. Lá na Argentina, eles também têm essa questão do decreto, tá? Mas a concentração de poder é muito forte ali no presidente. Então, ele tem uma possibilidade maior de tomar decisões unilaterais. E muitas vezes isso também vai desgastando cada vez mais a relação com o próprio parlamento. Não é? Então você tem uma hiperconcentração, essa é uma grande questão, pode até explicar o porquê a Argentina chegou
até este momento, com todo esse caos da conjuntura econômica e política no país, não é? A gente entende, eu particularmente entendo o seguinte: quanto maior concentração de poder, maior é a desigualdade dentro do país, não é? Porque a população, ela não tem condições de controlar os seus governantes. Quando nós temos instrumentos mais descentralizados de poder, ou seja, não é aquilo que o próprio Dow fala, você cita bastante, não é, Daisy, das instituições intermediárias em que a população, né, tenha condições de participar, porque a democracia, ela não pode ser reduzida ao voto. Não é? A democracia, ela é a participação e é o controle da população com relação aos seus governantes, que ela possa ter efetivamente esse controle. Não é? Então, essas instituições intermediárias são importantes. No entanto, na Argentina, não é, existe uma hiperconcentração de poder. Já aqui no Brasil, você precisa, no modelo atual, no modelo do nosso sistema político como ele está desenhado, esse presidencialismo de coalizão, que nada mais é a compra efetiva de deputados e a compra com as emendas parlamentares, não é, de você conseguir fazer uma composição para conseguir que seus projetos, não é, avancem dentro do próprio Congresso Nacional. Então, por mais que nós temos, sim, muitos problemas no nosso sistema político, na Argentina é pior por conta dessa hiperconcentração de poder. Você quer? Vou levantar a mão aqui para falar. Nós, a Daisy e eu não sei se você conhece, temos um colega cientista político em comum que diz que essa ideia de coalizão, na verdade, é cooptação. É o presidencialismo de cooptação. Rodrigo Prando. Exatamente, cooptação. Essa é a melhor forma de explicar o que nós temos aqui. Não é? Então, a gente começa a entender. Ora, o porquê, não é? O país aqui ao lado, você tem um nível cultural muito grande dentro da Argentina, não é? Então nós vemos a partir disso como a estrutura de poder, ela acaba tendo repercussão no próprio desenvolvimento de um país, no desenvolvimento da sociedade, né? E aí a gente começa a entender por outras óticas também. Aqui eu selecionei também desafios políticos, não é? Polarização política. Aqui no Brasil, eu coloquei, tá? Isso é uma avaliação minha, aí vocês podem realizar considerações também. Polarização no Brasil alta, com desafios à democracia, porque nós temos, sim, a democracia, ela é algo que nós precisamos sempre ficar atentos e buscar sempre o aperfeiçoamento do nosso sistema, não é, para que ela não sucumba. Então, é algo que eu vejo que a gente debate em vários momentos aqui nos programas, em vários canais, essa questão, por exemplo, das ações do STF, não é, de questões que precisam ser estruturalmente modificadas. Novamente, porque se nós não temos um sistema político, e aí eu vou considerar o sistema político como um todo, considerando o judiciário, o executivo e o legislativo, né? Se nós não temos um modelo cada vez mais aperfeiçoado, né, isso tem um impacto direto no desenvolvimento do país. Por exemplo, a questão de segurança jurídica, né? Tudo isso afeta o desenvolvimento de um país. Então, eu coloquei assim também desafios à democracia no Brasil. Na Argentina, também uma polarização alta e desafios de consenso dentro do próprio governo, que eu estou considerando ainda o governo vigente, tá? Então, o que aconteceu ali? Nós temos, dentro do governo de esquerda, várias facções, né? Dentro do próprio governo, na Argentina, cada um lutando por seu quinhão, digamos assim, por seu espaço de poder e não visualizando as necessidades da sociedade para o seu desenvolvimento. É cada um, na verdade, querendo atuar como um canibal do poder, um canibal da sociedade e da população. É a forma como eu coloquei aqui, não sei se vocês têm... Mas não é muito diferente o do Brasil? Então, o Bobbio falava, né? O objetivo da política é chegar no poder, se manter no poder e derrubar o inimigo do poder. Exatamente. Política é isso. E aí, fazendo esse quadro aqui, olha só, quantas semelhanças, não é mesmo? Mas o que diferencia em si é que a situação da Argentina hoje
quando a gente analisa a estrutura do sistema político, não é, da estrutura, como o funcionamento da Argentina, nós entendemos o porquê a situação deles ainda é pior, muito pior do que a nossa. No entanto, se nós não visualizarmos, entendermos que nós precisamos aperfeiçoar o nosso próprio sistema, daqui a uns anos nós podemos estar olhando, na verdade, para o nosso espelho amanhã, que é a Argentina. Não é? Eu não duvido. Não é? Eu não duvido, pelo jeito que está indo todo o país, eu não duvido que a gente... Também não, viu, Deise? E aqui no final só coloquei a questão da situação econômica, não é? No Brasil, baixo crescimento, inflação acima de 10% de juros elevados, além de desequilíbrio fiscal, que nós temos ainda assim esse problema, não é, do próprio governo se comprometer com o equilíbrio fiscal no país. É realmente, não é, tentar colocar para a sociedade que sim, o governo faz um esforço, não é, para economizar, para fazer os cortes necessários e a população em si não consegue visualizar que isso está acontecendo. As viagens é só um dos exemplos, não é? Mas que impacta diretamente a população, porque olha, poxa, para que determinados gastos? Isso realmente é necessário? Ou porque o próprio governo não demonstra para a sociedade que está comprometido com a sociedade, respeitando o dinheiro que, na verdade, vem da própria sociedade, da própria população que paga os impostos, não é? São essas questões. Agora, na Argentina também, inflação muito alta, dívida externa extremamente elevada também, não é? E desafios do déficit orçamentário, que também é uma questão forte lá na Venezuela. Oh. Desculpa, gente, pelo amor de Deus, espero que vocês não cheguem lá. Né? Olha só o ato falho, né? Eu ia perguntar uma coisa. Um dos pontos que você chama atenção é em relação aos juros. E essa gana do Haddad tentar baixar esses juros, vocês não acham que é propositivo? Que é uma perspectiva boa? No fim das contas? Ju, é uma pergunta. Não, tudo bem. Assim, eu gostaria de resultado. Não é? Uma coisa é você colocar no discurso, outra coisa é conseguir efetivamente apresentar resultados para a sociedade. Se por um lado o Haddad tem esse discurso, por outro lado nós vemos várias pastas, não vou nem fulanizar, não é, com outras questões que impactam a própria imagem do governo perante a sociedade. Não, é? Não, a imagem, então, concordo. Sim, como foi o caso até que nós discutimos lá no tema dos usos do Ministério da Saúde, que investiu quase R$1 milhão para aquele evento com, enfim, a moça dançando, né? Assim, totalmente fora de contexto fora da casinha, e tudo mais. Inadequado. Muito bem. Agora, na iniciativa dele de tentar baixar os juros, não é bom? Olha, a grande questão eu vou colocar como sendo bom se nós tivermos realmente resultados, né? Porque de baixar os juros, de fato. Sim, de fato, de conseguir chegar lá, não é? Porque uma coisa é você ter um discurso, isso é algo que também a sociedade, eu coloco também, me incluo nisso, não é? De você ter um discurso aqui, mas na prática ser realizada outra coisa, né? Então é algo que a gente precisa ficar atento. Agora, se conseguir, que maravilha, não é? Porque vai afetar a vida de todo mundo e a gente precisa disso. Exato. Gente, nós vamos encerrar esse quadro antes de ir para o próximo, que é muito legal também. Fiquem aí que a gente vai ter o Roda do Passado. Eu vou adiantar aqui porque a Ju fez uma pesquisa maravilhosa, é um tema que todas nós gostamos aqui. A gente vai falar de como o nazismo entrou na Argentina. Então, mas antes disso, agora que eu me toquei, a gente tem uma surpresa aqui. Daniel, o que tu trouxe pra gente? Peraí, desculpa, e que é uma roda também do passado com coisas maravilhosas. É uma roda do passado, é verdade. A gente te viu esses dias aqui no Pavinato, a gente só falava disso. Eu tenho uma surpresa muito legal para mostrar aí para quem está nos assistindo, que é a tábua cronológica da Bíblia. É com muita alegria que eu estou aqui apresentando para vocês e para quem está nos assistindo. A tábua cronológica da Bíblia, como que você falou do passado aí? A roda do passado. A roda do passado. É um guia de estudo para você conhecer mais sobre a palavra de Deus, para quem gosta de assistir, para quem gosta de estudar a Bíblia. Olha que interessante.
você vai conhecer um pouco mais de uma maneira ilustrada. Vou até pedir para você aqui, Ju, me ajudar a segurar aqui. De uma maneira ilustrada, nós temos aqui os gráficos de acontecimentos bíblicos e, em paralelo, o acontecimento e o surgimento de outras nações. Então, olha só, vamos fazer assim para não dar muito brilho. Aqui vem as ocorrências bíblicas, né? Nós estamos mostrando, inclusive, nesse vídeo de apoio, ela é toda aberta, então 5 metros de comprimento, olha que interessante. Estava mostrando ali essa imagem. E aqui dá para você ver um pouquinho mais sobre a cronologia dos acontecimentos bíblicos e logo abaixo a cronologia do surgimento de outras nações, ou seja, a origem de outras nações. Posso dar uma coisa aqui que eu tô vendo Sim. aqui? É a arte, expressão inclusive da arte Sim. de cada época também. De cada época e de cada civilização. Exato, porque de repente a pessoa está achando que é só uma mensagem religiosa e é muito mais que isso, né? Na Está verdade, expressando a cultura do povo a também, cultura, né? Isso é cultura fantástico. da origem das nações e das civilizações a nível assim, de todo mundo, né? Olha como é ilustrado, como tem bastante gráficos, né? Mostrando aqui de forma bem didática. E aqui, olha, tem aqui a origem das nações, tem aqui um pouco sobre a história da tradução da Bíblia, que é um assunto interessante. Aqui nós temos no final a oração do Pai Nosso em 14 idiomas. Nossa. É muito interessante, Legal. é muito rico. E aí, aqui você viu que ela é uma página única, sanfonada, né? Vocês viram aqui, se eu só chegar um pouquinho mais para cá, vamos lá. se eu virar para o lado de cá, aí o outro lado tem outras informações, é muito conteúdo. Então eu folhei de um lado, e aqui nós temos aqui Moisés e o Êxodo, aí depois sobre o ministério de Jesus Cristo, falando sobre a conquista de profetas, reis e juízes. Tudo vem mostrando de maneira muito interessante e didático, né? Com mapas. Então esse daqui é a tábua cronológica da Bíblia, essa riqueza que nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês nesse programa maravilhoso que vocês estão fazendo. A promoção é assim, olha, para você comprar essa tábua, você vai ligar agora, a ligação é grátis, lógico, liga do seu celular 0800 591 7299. Presta atenção, esse telefone que está aparecendo aqui na tela, você pode ter o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, já vai direto aí para esse telefone 0800 591 7299. É bem prático. Então eu vou mostrar aqui para você. Segura, por favor, Ju. Ô, Daniel, Aqui, vem ó. duas? Quando tu compra, Isso. vem duas? Exatamente. Vem nessa caixa muito linda, né? E aí vem duas. Por que você compra uma e ganha outra? Todo Eu vou mundo... mexer aqui. Fica à vontade. Todo mundo que compra essa tábua, quando você apresenta para alguém, a pessoa quer de presente. Por exemplo, eu mostrei isso daqui pro meu pai, aí ele falou, eu quero um programa. O meu exato. pai é muito estudioso, sabe? E ele já ficou com uma. Então, esse aqui é um presente especial para você dar para alguém que gosta de estudar, que gosta de pesquisar, principalmente sobre a Bíblia. Então, nessa caixa maravilhosa, você vai comprar uma tábua, uma que já está aqui com a Ju, e vem outra dentro. Então, vem duas tábuas. Aqui dá para você ver, olha, ela é reconhecida e premiada pela Academia Paulista de História. Então é um material histórico incrível para você que gosta de estudar e gosta de pesquisar. Posso falar uma coisa aqui que eu tô vendo aqui, Sim, que eu não pode. tinha visto, que eu já achei Nós já interessante. vamos discutir a Bíblia com a Ju agora. Não é. As festas sagradas de Israel. Ah, Olha, tem um legal. calendário de festas das baladas de antigamente. Olha. As festas sagradas, calma. As festas... Sagradas. E até hoje é feriado em Claro. Israel dessas datas. né? Então, mas aqui, ó, outubro, que é no período que nós estamos agora, né? Chuvas temporãs. Eu não saberia, por exemplo, o que é isso, mas eu acho interessante. A chuva até temporã conhecer. Existiam duas chuvas nas plantações. A primeira chuva era a chuva temporã, que era um pouquinho antes da colheita, que é importante essa chuva para poder germinar os grãos, germinar a planta. E depois tem a outra chuva, que depois da chuva temporã, que é a chuva serôdia, que é a chuva da colheita. Tem. Aqui, ó, a chuva da colheita. Sim, Peraí. É chuvas tardias. chuvas tardias. Acontece em março, abril.
Exatamente. Oh, É muito legal, conhecimento que vai ter. legal. Dá para você estudar aí, olha, sozinho você vai pesquisar. Eu costumo dizer que esse aqui é como se fosse um pergaminho moderno. Como se fosse um pergaminho Sensacional. moderno. É muito legal. Então, se você quer adquirir, faz assim, ó, liga agora para nossa central, que nós temos essa condição especial. Você vai comprar uma, vai levar outra. O frete é grátis para qualquer lugar do Brasil, mas não perca essa oportunidade. 0800 591 7299. Eu Obrigada, curti. obrigada. Gostou? Eu adorei. Você vai vir de novo? Porque a gente Espero vai voltar. estar aqui semana toda, semana que Sério? vem também. Sério. Que legal. Não, e aí, na próxima, eu já até sei do que eu quero tratar aqui, ó. Idade dos patriarcas. Gente, como é que uma pessoa tem. A Matusalém, 969 anos. Quero falar disso. Vamos E aqui falar tem um ó. gráfico, na verdade, você está vendo que é um gráfico, vendo, lógico. quanto que foi caindo, né, Exatamente. faixa etária Sensacional. de idade. Amém. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada. Uma ótima tarde e um bom programa para vocês. Obrigada. Ah, e aí, peraí. 0800 591 7299. Isso, para você ligar agora. Exato. Obrigada. Até mais. Bom bate-papo aí. Obrigada. Obrigada. Gente, nós vamos continuar aqui e agora a gente vai fazer um quadro que a gente pensou com muita dedicação para vocês, que é o Roda do Passado. Então a gente vai pegar um tema relacionado ao programa, né? Nesse caso é a Argentina, e a gente vai tentar destrinchar aqui para vocês de uma forma que não é comumente falado, né? Então, A ideia no futuro, não é, Deise? É a gente ter literalmente a roda aqui pra gente selecionar os fatos. a gente quer achar uma roda ontem, porque a tarde inteira na rua, as gurias correndo atrás de roda, a gente não achou roda. Mas Então, vai ter, vai ter. Vai Uma ter uma roleta. roda, uma roleta. Quem quiser mandar uma roleta pra gente, por favor, que a gente manda. Mas a gente vai fazer o Roda do Passado agora e vai ser capitaneado pela Ju aqui, e a gente vai falar de uns temas bem polêmicos e bem interessantes que eu acho que a maioria de vocês não sabe. O pessoal que está nas redes aí, deem like, compartilhem, deixem mensagem, sigam a gente nas nossas redes sociais, Politiqueens mesmo, Twitter, Instagram. Sigam aqui o Pavivil, deem um like e compartilhem, que isso é super importante para a gente seguir construindo conteúdo para vocês, tá bom? Ju! Então, meninas e pessoal daí de casa que está aqui nos assistindo, essa ideia da roda era para ser uma coisa assim bastante dinâmica, conforme elas explicaram. Então, no momento em que eu separei 8 assuntos diferentes, mas como não encontramos exatamente a roda para saber em que assunto ia cair, né, na hora que girássemos, falei assim, puxa, eu vou escolher um que eu acho que é mais forte para dar um destaque de início e depois a gente vai discutindo os próximos. E o assunto que eu escolhi foi em relação ao Eichmann de Jerusalém. O que o Eichmann de Jerusalém tem a ver com a Argentina? Né? Alguns de vocês podem perguntar. E, aliás, quem que é o Eichmann de Jerusalém? Alguém quer explicar ou eu já vou explicando? Vai lá, pode, mano. Eichmann de Jerusalém é um dos maiores nazistas, o grande responsável pelo... quer dizer, o nome dele é Adolf Eichmann, né? Isso. Um dos grandes responsáveis, o principal responsável, na realidade, pela logística de levar os judeus aos campos de extermínio, aos campos de concentração. E o que acontece com o fim da Segunda Guerra Mundial? Isso eu estou falando bastante resumidamente. Rotas são criadas, principalmente para a América do Sul, em que esses nazistas, eles fogem. E um dos principais países, ou na realidade o principal, né, o segundo principal foi o Brasil, a receber esses nazistas foi a Argentina. Aí vocês vão me perguntar assim, mas por que a Argentina? Porque além de a Argentina ser um país católico, e aí a gente vai chegar lá também, porque essa história é muito complexa e ela é muito interessante. Mesmo antes de Perón, você falou tanto do peronismo, vejam só que coisa. Já existem estudos que apontam que a Marinha Argentina e a força de inteligência da Alemanha... Opa! Desculpa. Tá, eu achei que fosse o microfone. Tinha uma correlação. Por que existia essa correlação? Porque a Argentina pedia apoio para a Alemanha espionar os países ao seu redor.
Temendo o quê, gente? O que esses países todos temiam? Sabe? O comunismo. Exato. Sim, não, eu estava pensando aqui porque Temiam o comunismo. um dos motivos também, a gente vai falar disso, mas o Eichmann foi para a Argentina e o Mengele também, que é o anjo da morte, Exato. também foi. Aliás, o Mengele foi encontrado morto em São Paulo, né? E o delegado de polícia na época era o Romeu Tuma, o ex-senador Romeu Tuma. Mas não era isso que eu queria falar. Enfim, mas um dos motivos que eles iam para a Argentina também e não vinham para o Brasil era porque no Brasil tinha muitos índios e negros e eles, como nazistas, não queriam se misturar. Então iam para a Argentina, que tinha um ar mais europeu, mais próximo do deles. Exatamente. E durante essas rotas, o que houve? Essas rotas foram chamadas de rat lines, né? Como se fossem rotas de ratos, mas que não tem nada especificamente a ver com isso, mas sim com um jargão náutico, né? Que seria a última salvação. Tanto é que a Argentina ficou conhecida, eu preciso ler o nome dele aqui, que eu não sei, Simon Wiesenthal, eu acho que é isso, que foi um dos principais caçadores de judeus, como o Cabo da Última Esperança, onde esses nazistas vinham se refugiar. E o que acontece com o Eichmann? Ele acaba sendo capturado e sequestrado por volta da década de 60. Por quem? Mossad? Pelo Mossad, exatamente, pelo grupo espião israelense, que faz o que com ele? Leva para ser julgado em Jerusalém. Isso assim, resumindo muito mesmo. Agora, o que é interessante a gente ver isso? Conseguimos mostrar as fotos aqui? Algumas das primeiras. Esse é um livro do estudioso, e o Uki Goni, que fala sobre essas rotas, né? De como que esses nazistas eles vão para a Argentina. Pode passar um pouquinho para frente, gente? Dá para passar? Aí, olha isso daí. O primeiro passaporte do Mengele. O segundo é do Barbie. O terceiro é do Eichmann. Eles conseguem esse passaporte junto ao governo argentino, que facilita a chegada deles até lá. E sabe quem contribui com esses passaportes falsos também? O próprio Vaticano. Não se sabe se, enquanto uma instituição, o Vaticano apoia a saída dos nazistas de diversas áreas, né, por diversas vias, junto com o apoio também da Cruz Vermelha. Ou se foram... Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha, exatamente. Que dava, subsidiava o transporte para eles chegarem até a América do Sul. Sabe, a gente vai lendo. Tudo com medo do comunismo. Sim. Inclusive em relação às posições do próprio Vaticano. A gente vai lendo essas histórias, assim, eu leio muito livros sobre Auschwitz, mas sobre sobreviventes, né? E acho que foi no mês passado, até indicar para o pessoal que está nos assistindo aqui, tem um livro chamado Os Bilionários Nazistas, de empresas que contribuíram com o nazismo e estão hoje aí sendo as grandes poderosas do mundo, né? Enfim, mas faz a gente pensar como as pessoas e os países e as relações internacionais, elas foram coniventes com o nazismo. Porque exatamente. Houve, num primeiro momento, assim, não, nós vamos punir, e até alguns foram executados, mas depois, principalmente em relação às empresas, foram muito lenientes, né? Muitas empresas tiveram só uma punição, uma advertência, né? Empresas conhecidíssimas hoje que fizeram a arianização das suas empresas, ou seja, mandaram todos os judeus funcionários para os campos de nazistas, colocaram a raça ariana ali, dizimaram os judeus, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo de leniência de cavalheiros, e essas empresas hoje são as maiores do mundo, né? Então, tem também uma certa conivência da sociedade dos países em relação ao nazismo, né? Tem um livro também, uma sugestão de um livro que eu acho maravilhoso, assim, é lindo, a história é linda, A Bailarina de Auschwitz. É impecável, fala um pouco, cita o Eichmann, cita o Mengele,
né? O Mengele, para quem não sabe, ele foi o anjo da morte, ele fez experiências horríveis durante a Segunda Guerra Mundial, ele pegava gêmeos e anões que ele não considerava pessoas e colocava cimento no útero das mulheres para ver o que acontecia com elas, serrava, mutilava as pessoas, e o Mengele fugiu para a Argentina, depois ele veio para o Brasil, aí aqui ele morreu, se eu não me engano, ele andou até por Diadema, aí ele faleceu, e quem encontrou o corpo dele, assim, depois quem fez a perícia... Negra também. Serra Negra. E aí, olha que loucura, quem encontrou o corpo dele foi o ex-senador Romeu Tuma. Na época, descobriram que era o corpo dele 6 anos depois, e o Mengele, o filho dele veio para o Brasil, conversou com ele e falou, olha, meu pai não está arrependido de nada do que ele fez. Quando o Mengele morreu, o filho dele não quis o esqueleto dele. O esqueleto dele hoje é utilizado pela medicina da USP em aulas de medicina forense. Tipo, porque a família dele não quis nem saber dele, né? Então, essas histórias, elas são muito curiosas, muito chocantes, mas tem uma certa leniência da sociedade. Aí tem um livro, eu esqueci o nome, Alvin Toffler, A Onda, em que ele fala que é possível, mas ele não fala isso num sentido positivo, mas ele diz que a sociedade, ela está apta, olha que loucura, para recriar o nazismo. E teve uma experiência em escolas durante os anos 80, depois, teoricamente, do fim do nazismo, em que um professor fez um teste, leiam A Onda, do Alvin Toffler. Tem um filme também. Tem um filme? Tem um filme, A Onda. O professor recriou essa experiência em sala de aula, né, para ver se os alunos iriam embarcar no nazismo de novo, e iam. É muito louco. Mas, isso. Deise, aproveitando esse ponto que você colocou, claro, ninguém nega todas as atrocidades, né, pelo menos a grande maioria não nega as atrocidades que ocorreram no nazismo. Mas hoje nós vemos, por exemplo, ser colocados determinados posicionamentos políticos como você é nazista, sabe? Jogando ao ar... com reducionismo histórico perigoso. Exatamente, com um reducionismo histórico que é extremamente perigoso, né? Quando você aponta nazista, fascista, isso se tornou tão comum que parece que perdeu o sentido real do que significou o nazismo, do que significou o fascismo. Será que esse é o caminho da volta também, né, da relativização de tudo que aconteceu? É a pavimentação de retornar a tudo aquilo que aconteceu? E o problema da conivência, né, que vocês estão falando, eu lembrei que além do Vaticano, não como instituição, não podemos dizer que como instituição, talvez porque não foi como provado, focos, né? Exatamente. O Papa Pio XII, ele foi muito criticado no período por isso. Era ele o Papa de Hitler? Não, era sim, o 12? é o que assumiu logo depois. E tanto é que recentemente o Papa Francisco, que é argentino, permitiu que fossem abertos todos os documentos relativos a esse período para demonstrar se haveria uma comprovação ou não de um envolvimento maior da instituição Igreja Católica, do Vaticano especificamente, nessas red lines, né? De um modo geral. De qualquer forma, é importante dizer que em 98, o próprio Vaticano entende que ele errou, que ele foi omisso e lança uma nota se desculpando pela omissão durante a Segunda Guerra e por ter contribuído para a saída de inúmeros nazistas da Europa, de um modo geral, né? Então, o que adianta fazer uma carta depois, em 98? Ou seja, nem a própria igreja, porque isso é interessante pensar, né? Porque você está falando assim, olha, o Mengele disse que ele não se arrepende, né? Ele não se arrepende de nada que ele fez. Ele matou, estipou um monte de gente, está tudo certo. O Eichmann também não. Temos fotos aí do julgamento do Eichmann? Que inclusive é o personagem principal da banalidade do mal, né, da ideia de banalidade do mal da filósofa Hannah Arendt, que era uma judia. E essa cara aqui que vocês estão vendo aí na tela de vocês não parece nada com um demônio, é só um homem comum que dizia que cumpria ordens, né? É um burocrata. E que também não se arrepende de nada e tampouco se julga culpado de alguma coisa pelo extermínio de tantas e tantas pessoas.
né? Então, e aí o ponto onde eu quero chegar, que eu concatenei aqui, se nem o Mengele considera que tem culpa, se nem o Eichmann considera que tem culpa, nem a igreja considera quem tem culpa, quem será o culpado? Quem que é o responsável? A sociedade inteira estava integrada nessa responsabilidade. E o que é pior, a bibliografia diz que Estados Unidos, parcialmente, Grã-Bretanha também colaboraram, ou seja, os países aliados que venceram o nazismo também colaboraram depois, não foi? Para que essas grandes lideranças nazistas não fossem punidas, sobretudo julgadas pelo Tribunal de Nuremberg. Não é verdade? De onde saíram as ideias de crime de genocídio e contra a humanidade, por exemplo. Então, quem que é o responsável? Se ninguém é responsável, se todas as elites políticas e econômicas depois, no fim das contas, se uniram. E, de novo, aí é o perigo também, né? Porque realmente, concordo com vocês, reducionismo do nazismo. Mas todos argumentam que fizeram isso também para o quê? Combater o comunismo. Uma ideia, outra também abstrata, malucada, que, claro, a gente tem também vários exemplos de ditadores e estados totalitários nefastos. O que eu vejo hoje, Ju, é esse grande perigo do reducionismo, não é, da flexibilização, do horror, não é, de não se colocar claramente contra determinados fatos que são atentados a direitos humanos, não é, não só de toda a sociedade. Não é? Então eu vejo assim que, aliás, foi feito até algumas entrevistas, experimentos na Europa mesmo, né, entrevistando jovens que já não sabem nem ler, não estudaram o que foi o nazismo, não sabem o que foi o nazismo, sabe? E hoje a gente vê essa tal flexibilização e sendo utilizada uma pauta como uma narrativa, né? E essa é a grande questão. Eu não vejo hoje, de fato, que a gente precisa ficar de olho é exatamente isso, porque colocam uma pecha que, aliás, quem é chamado dessa forma deveria, sim, processar, tá? Porque é algo extremamente perigoso, porque quando, imagina, eu já fui chamado nazista, olha que loucura. E muitas vezes as pessoas acham que, estando na internet, elas são anônimas, e não são. Tá? E quem faz isso precisa sim ser responsabilizado e deve ser responsabilizado, porque nós mesmos, quando nos chamam dessa forma, nós temos de nos levantar e falar: eu sou contra isso, eu não defendo o nazismo, por que você está me colocando essa pecha? Então prove. É porque tudo foi banalizado. Se as pessoas tivessem a real noção do que é o nazismo, do que foi o nazismo, do que foi o fascismo, elas não se atreveriam a falar. Jamais. E aí, Ju, eu só vou fazer um parênteses aqui, eu sei que não foi a tua ideia, mas tu falou, né, que o movimento nazista, esses movimentos, eles foram movimentos com medo do comunismo. A gente tem uma passagem na história que ela não é muito falada, assim, mas ali Stalin no poder, o que ele fez com a Ucrânia, né, que se chama Holodomor, que foi a maior fome da Ucrânia. Né? Marcelo Sono está aqui nos assistindo, a gente vai falar do livro dele daqui a pouco, mas Holodomor foi a canibalização da Ucrânia. Né? A literatura não fala muito nisso, mas o Stalin fez a coletivização das fazendas, e era um movimento de esquerda, e acabou matando entre 2 a 4 milhões de ucranianos de fome. E nessa passagem tem histórias de mães que estavam morrendo de fome e diziam para os filhos que estavam morrendo de fome: por favor, comam o meu corpo para vocês sobreviverem. Sim. O que a gente quer dizer com isso? Essa polarização e essa guerra cultural entre esquerda e direita, a gente tem que dizimar quem pensa diferente de mim. Ela culminou com o Holodomor, ela culminou com o nazismo e ela culminou com o fascismo. Por isso que a gente falou no início desse programa: democracia é dissenso. É tu ouvir o contrário, é conversar, é debater, não é violência, chegue a um consenso. Porque muitas vezes as pessoas vão se levando, não é, pelo... como a gente pode dizer, pelo calor do momento, né? E tá todo mundo indo numa direção, vão todos numa direção, não é? E não percebem que você fortalecer violência, atos violentos, não necessariamente o ato violento
de matar uma pessoa, porque na verdade quando você direciona ataques, você pouco a pouco está matando cada uma dessas pessoas que você está dirigindo o ataque. Exatamente. Não é? É quase um método de tortura, exatamente. Né? Quase um Não, método e verdade seja dita, que a gente não tem na história, isso eu quero olhar, cadê minha câmera aqui, que eu quero que foque aqui na minha câmera. Não existe na história nenhum regime comunista que tenha dado certo no mundo. Se não existe, também não tem o que combater. Isso também é um equívoco de linguagem. Não existe, não existe. Desculpa, e o que foi feito da tentativa de Stalin é horrorosa. Ju, o fato de não dar certo não quer dizer que não exista também, né? Você acha que existe algum regime efetivamente comunista e que seja bem sucedido na sua perspectiva positiva do comunismo? Não existe. Não, e nem vai existir, porque a história já mostrou que não dá certo. É que quando ele não dá certo, não é? Aliás, não tem como dar certo, né? O comunismo, mas se utiliza instrumentos, não é? Para controlar a sociedade, não é? Porque essa é a grande questão. Você tenta colocar um determinado modelo que, obviamente, não encontra qualquer relação com a democracia. Então, o que você faz? Você impõe. É óbvio que não dá certo, é óbvio que a população sofre, é óbvio que existe uma pobreza muito grande, mas não quer dizer que não exista porque não deu certo. Na verdade, tem países que sofrem com a tentativa da implementação desse modelo. Agora entendi o seu ponto. Não, concordo, absolutamente. Só que o que eu acredito que o comunismo dá certo como um freio, digamos assim, também é o neoliberalismo total. O que seria esse freio que você está falando? Um freio numa tentativa de fazer com que o Estado possa equilibrar determinadas disparidades socioeconômicas. Que se fosse um universo, já botou uma bomba aqui, né, de liberais. Já está se preparando. Tá bom, eu que tenho que me preparar, né? Depois é você. Então, mais um freio para tentar fazer com que a economia não seja absolutamente desregulada e que se faça tentar pelo menos essa iniciativa mais positiva, né, da ideia de socialismo, comunismo. Faça tentar haver uma distribuição. Gente, eu vou terminar esse quadro porque a gente tem que ir para o último. Meu Deus, nem vai dar chance da gente bater na Ju. A gente bate na Ju outra hora. Tá? Eu vou terminar esse quadro aqui falando uma coisa que eu acho que eu falo toda vez que essa história de polarização surge. E, de novo, assim, a gente pode pensar diferente do outro e a gente tem que pensar diferente do outro. Mas tem uma frase do Nietzsche que eu gostaria que vocês prestassem atenção porque ela é maravilhosa. Às vezes eu dou entrevista na biblioteca lá de casa, eu tenho uns post-its colados. E as pessoas sempre perguntam, o que tem nesses post-its? O que tem um deles é uma frase que eu olho todos os dias quando eu vou trabalhar. Ela é do Nietzsche e ela diz o seguinte: aqueles que lutam contra monstros têm que tomar cuidado para durante o processo não se tornarem monstros também. Quando tu olha para o abismo olha de volta para ti. Tá bom? Vamos falar agora de livro. Dani, a gente tem um livro aqui do professor Marcelo Soano, a gente vai falar de Jorge Luiz Borges. Você sabe, eu só vou falar uma coisa agora, vamos terminar o programa de uma forma mais leve. Tá pesado hoje, né? Podemos fazer uma chamada, já que tinha várias outras, mais um 7 aí assuntos. Vamos colocar lá no Instagram depois os nossos assuntos, que são assuntos culturais, dicas culturais de filmes e coisas. A gente aproveita esse material para postar. Né? Legal, a gente vai fazer pra lá. Só para avisar que a Dani vai falar do livro do professor Marcelo Soano, eu só quero contar uma história. Você sabe que quando eu era pequeno, meu sonho, quando eu era criança, era ganhar um Nobel de Literatura. Depois que eu entendi como que o Nobel funcionava, tinha assédios, caramba, eu disse, não quero mais. Mas eu ainda tenho uma pontinha de inveja. E eu sou muito boa, eu acerto todos os bolões do Nobel de Literatura. Eu sempre acerto quem vai ganhar. Vamos fazer bolão aí. Sempre acerto, é um negócio muito impressionante. Enfim, mas eu tô falando isso porque a gente vai falar agora de literatura, do Jorge Luiz Borges, que é um dos maiores autores argentinos. Eu lembrei disso porque o Jorge Luiz Borges, ele foi homenageado pelo Humberto Eco, no livro O Nome da Rosa. O Jorge Luiz Borges, ele ficou cego ao final da vida dele. Ele foi homenageado pelo Humberto Eco no livro O Nome da Rosa, que é uma das maiores obras literárias
do mundo, Humberto Eco, que morreu há poucos anos, e dizem que ele só não ganhou o Nobel porque ele tinha posições muito conservadoras para o pensamento do Nobel na época, mas ele era um dos favoritos, né? Então, para dar introdução para o Marcelo Suano, quem sabe o próximo candidato ao Nobel. Olha só, a Daisy é da sorte, do Marcelo. Não sei. Quando tu começou a falar do marxismo ali, do comunismo, ele não aguentou e saiu. Ele levantou e disse, eu vou embora. Gente, o que nós vamos fazer? Toda semana nós vamos, né, dar dicas também de livros. É claro, a gente não tinha como deixar aqui de indicar também o Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela, que, aliás, a melhor crítica educada que a Mafê vai selecionar ali, né, vai ganhar este livro, que eu vou pedir aqui para o Suano autografar com o nome da pessoa também, tá? Para aí a Mafê ver como é que ela pode enviar para a pessoa que ganhou, tá? Aqui, gente, Como Destruir o País. Pode? Eu selecionei algumas, leiam todas. Ah, legal. Legal. Beleza. Você vai colocar aqui na tela pra gente? Tá, vamos lá. A tela tá preta. Tá preta. A gente tá aqui, né? Mas enquanto isso eu vou falando, esse livro, pessoal, ele na verdade tem aqui a participação na contracapa da Maria Tereza Belandria, que aliás, ela deu entrevista ontem pra gente no Razão de Estado. Ele é um livro muito interessante porque traz todo o histórico de como a Venezuela chegou a toda essa destruição que nós vemos hoje, né? E o Marcelo Suano, ele estuda há muitos anos, acompanha há muitos anos os detalhes de tudo que aconteceu e ainda acontece lá na Venezuela. Vamos aqui para a mensagem do chat? Pode ler, porque eu não enxergo. Tá. Vamos lá. O Hélio Oliveira. Eu prefiro um candidato com uma motosserra sincero que um candidato que defende o Hamas em nome do amor. Essa é forte mesmo. Suzana Portamai. Desculpe, Suzana, se eu não estiver falando corretamente o seu nome, mas todo esse absurdo que estamos vivenciando é algo que teremos que lidar durante muito tempo ainda. Vendo mulheres inteligentes falando sobre, sinto que há esperança, sinto-me fortalecido. Que legal, Suzana. E ela já puxou nosso saco aqui, né? Eu posso ler esse próximo? Pode. Gente, Shalma Dutra, eu tenho que falar isso agora, eu não vou conseguir fugir disso. A Shalma é uma amiga da minha mãe, eu perdi minha mãe no ano passado, e desde então a Shalma tem sido um suporte maravilhoso. Eu não sei se vale porque é minha amiga, que eu amo de coração. Shalma, um beijo. Adorei o formato do programa e das colocações pontuais de vocês, que são estudiosas sobre os assuntos abordados. Parabéns. Olha só, obrigada, viu? É sempre importante esse apoio, né, Daisy? Ai, maravilhosa. Fátima Pires, democracia é saber ouvir uma opinião contrária, ouvir e rebater civilizadamente, sem ofender. Muito bem. Liz Pérola Teixeira Peixoto. Gente, pensa só. Foi devido à demissão do Pavivi que nós temos esses podcasts maravilhosos. Obrigada. Que legal, verdade. Ah, tá, entendi. Que bom. Aqui, Vinícius Marco Antônio deve ser, não é? Super programa, parabéns. Que bom. Ah, legal esses comentários, hein, gente? Muito legal que vocês possam expor aqui também divergências, né, que a gente possa fazer esse diálogo. Quando vocês não concordarem com qualquer uma de nós, também enviem aí mensagens educadas para ver se vocês também ganham brindes aqui, que nós vamos fazer com certeza. Né? A gente tá preparando. Que parabéns, estão falando aqui que ninguém foi mal educado. Né? Olha, que bom, gente. É isso, a gente quer esse ambiente, pessoal. Não é para ter apenas uma única visão, mas que nós possamos exercitar a arte, né, de se contrapor com respeito para que nós possamos evoluir enquanto sociedade. Então aqui, Suano, depois nós vamos chegar aqui a um consenso, qual foi o melhor comentário, né? E aí a gente divulga lá no Instagram do Politiqueens. Sigam o Instagram, sigam o Twitter, não se esqueçam de dar like também. E aí nós vamos enviar... no próximo programa daremos o nome de quem ganhou. A Mafê segurando a audiência aqui, né?
Essa entende das coisas. Ô, Dani, Ah. mas sabe, a gente está falando muito dessa coisa de pensar diferente e do dissenso. A Ju e eu, a gente fez doutorado na mesma escola, né? Sim. Só que em épocas diferentes, né? Eu terminei, acho que em 2016, a Ju terminou agora, né? Nós tivemos os mesmos professores, os mesmos colegas, os mesmos relacionamentos em épocas diferentes. E aí uma coisa que me faz ter um pouco de esperança é porque a gente se formou na mesma escola, a gente fez doutorado na mesma escola, mas a gente pensa muito diferente. Legal, O que né? significa? Que a gente teve liberdade para pensar. Exatamente. Né? Então, duas alunas de doutorado da mesma sala de aula pensarem de formas muito diferentes, é isso. Né? No fim, é isso. E ainda é muito dividindo legal. o programa depois de Dividindo tudo o programa. Não, temos até os mesmos amigos, né? Temos De os mesmos verdade. amigos, Que legal. Isso é muito Inclusive legal. você, né? Dividimos o mesmo programa. Não, isso é louco, sensacional. né? Assim, e a gente cresce junto, né? Cresce pra Lógico. caramba. É, Às vezes a gente faz que nem o Marcelo ali, levanta e sai, mas tudo bem. A gente volta e conversa. E viu a propaganda ali do Gente, livro Nem dele. viu outra propaganda, Marcelo. Enfim. Mas Olha, é- enfim, gente, eu acho que a gente tem que encerrar. E uma coisa legal, não deixar as pessoas esquecerem. A gente fez um super trabalho que não teve tempo para dar super dicas culturais. A Dani também sistematizou, peguei imagens, escreve uma coisa ou outra dos filmes argentinos que são bárbaros, vocês vão adorar. Também a gente vai deixar lá no nosso Insta, podem ir lá, né? Isso, a gente pouco a pouco a gente vai postando, né, ao longo dos dias, essas dicas que ficaram conosco, né, vamos compartilhar. Pois é. É isso. Pessoal, obrigada pela audiência aqui no primeiro Politiquins ao vivo. De novo, a gente vai se encontrar toda segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Nessa sexta tem uma convidada muito legal, acompanhe as nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram, nosso Twitter, deem like aqui no canal, deixem os comentários, compartilhem e a gente se vê sexta-feira, 14 horas. E a gente vai lendo todas as mensagens de vocês sempre, a gente sempre conversa sobre. Obrigada ao pessoal que descobriu o perfil do Politiquins antes da inauguração, aqui da estreia. Um beijo em todos vocês, obrigada, até sexta, 14 horas, deem like. Tchau.